tudo bem? Professor Jefferson Fernando aqui com vocês, certo? Professor de Matemática e Raciocínio Lógico. E esse vídeo é o vídeo 1 de um curso básico de Raciocínio Lógico que eu vou disponibilizar para vocês aqui no canal, certo? Para quem é esse curso? Como o nome já diz, é um curso básico, então é para aquelas pessoas que nunca estudaram a disciplina de Raciocínio Lógico, certo? Ou que já estudaram e têm alguma noção, mas ainda têm dúvidas. Então, esse curso ele é aqueles conceitozinhos básicos sobre proposições, né? Proposição simples, proposição composta, os valores lógicos, conectivos. Então, é uma introdução meio que para situar, para nivelar os conhecimentos. Beleza? Tranquilo? Como é constituído esse curso, né? Esse curso ele é constituído da seguinte maneira. Ele tem aula teórica, né? E tem aula de resolução de exercícios, ok? Na aula teórica, né, eu vou expor toda a teoria ali sobre o assunto, certo? E na descrição do vídeo abaixo eu vou deixar um link com um PDF com algumas questões sobre aquele assunto, beleza? Que é para vocês baixarem, resolverem, né, tentar resolver de acordo com o que viu na aula, ok? E aí, na aula seguinte, vai ser a aula de resolução de exercícios. Então, na aula seguinte, eu vou estar resolvendo as questões que foram deixadas no PDF. Então, é importante vocês seguirem toda aquela sequência, né, que eu vou postar aqui dos vídeos, beleza? E, antes de mais nada, antes de começar, eu gostaria de fazer aquele pedido básico, né, para vocês se inscreverem no canal, ativar aí as notificações e também dar aquele like aí no vídeo para ajudar a gente, beleza? E bora para a aula, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Primeira coisa que a gente vai ver, né, é o nosso conceito de proposição. Isso aqui é importante, né, porque é o que a gente vai trabalhar durante todo o curso. São proposições, ok? Então, está dizendo aqui o que é, ó. A sentença declarativa, seja ela expressa de forma afirmativa ou negativa, na qual podemos atribuir um valor lógico, certo? V ou F, né? Ou seja, proposições, pessoal, proposições são todas as sentenças aí que a gente consegue julgar essa sentença e atribuir um valor a ela, seja um valor verdadeiro ou seja um valor falso, certo? Então, é toda expressão, toda sentença, toda declaração que eu consigo olhar para ela e dizer assim, ah, isso aqui é verdadeiro. Ou então eu consigo olhar para ela e dizer, ah, isso aqui é falso. Certo? Então, isso é o conceito básico de proposição. Tranquilo, né? Então, se eu estou vendo lá, está escrito lá, por exemplo, a banca colocou, o céu é azul, então quando eu olho para essa frase, eu consigo atribuir um valor lógico para ela, né? Verdadeiro ou falso. Então, isso se trata de uma proposição. É só isso proposição? Não, não é só isso. Tem alguns pormenores ainda que a gente vai detalhar, certo? Aí, vamos lá. Continuando aqui, a gente vai falar de dois princípios básicos da lógica aqui, certo? Existem outros princípios aqui. Mas a gente vai falar desses dois que eles são muito importantes e a gente tem que estar com eles em mente, certo? Esses princípios, eles são são verdades intocáveis, certo? A gente não pode, em hipótese alguma, ferir qualquer princípio desse. Eu coloquei dois aqui, dois principais, né? Então, o primeiro aqui é o princípio da não contradição, certo? É o princípio da não contradição. Quando a gente lê isso aqui, a gente diz, vixe Maria, é uma coisa bem assim, né? Mas olha como é simples. O que é esse princípio da não contradição? Esse princípio da não contradição, ele só diz o seguinte, né? Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Isso aqui todo mundo sabe. Uma proposição, ela não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Tem como uma proposição, uma certa sentença, ser verdade, né, e mentira ao mesmo tempo? Lógico que não. Não é isso? Lógico que não. Então, o princípio da não contradição é isso. Uma proposição, ela não tem como ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Beleza? Tranquilo de entender isso daí também, né? Belezinha. E o segundo princípio, né, também é muito importante, princípio do terceiro excluído. Né? A gente viu que uma proposição, a ela cabe dois valores lógicos, não é isso? Verdadeiro ou falso. E nunca, nunca, nunca vai ter uma possibilidade de um terceiro valor. Ok? Então, dada uma proposição qualquer, ela vai admitir
apenas dois valores. Por isso que o nome é princípio do terceiro excluído, porque não existe uma terceira possibilidade. É dois valores, verdadeiro ou falso. Por isso que em alguns materiais aí vocês podem encontrar como o nome como lógica bivalente, certo? Que é de dois valores apenas, né? Positivo não, verdadeiro ou falso. Já ia falar positivo e negativo. Verdadeiro ou falso. Certo? Aí, dando continuidade aqui, eu deixei um esquemazinho para vocês aqui, ó. Certo? Então, uma frase declarativa, não é? Pode ser afirmativa ou negativa, certo? Mas o poder de julgamento em verdadeiro ou falso, né? Isso daqui resulta em uma proposição. Então, quando a gente pega uma frasezinha, né? Uma declaração, uma sentença, né? Mais um poder de julgamento, se você olha para ela e tem como julgar se aquilo é verdadeiro ou falso, então, com isso a gente tem uma proposição, né? Em geral, a gente tem uma proposição, sujeito, verbo e predicado, né? Sujeito, verbo e predicado. Está aparecendo na aula de português isso aqui, né? Mas não é. Apesar de alguns concurseiros querem levar o raciocínio lógico no português, mas não é. Isso daqui, esse esquemazinho básico, resume o que a gente já falou até agora, certo? Resume tudo que a gente já falou, que é uma proposição aí. Beleza? Mas aí a gente pode perguntar o seguinte, mas o que não são proposições? Por quê? Algumas bancas, elas gostam de cobrar o seguinte, marque a única afirmativa abaixo que é uma proposição. Né? Por exemplo, a banca que é referência no raciocínio lógico hoje no Brasil é o CESP. Né? Quando a gente fala em raciocínio lógico, a gente lembra logo do CESP. E CESP é certo ou errado, né? Então ela gosta muito de colocar, por exemplo, coloca uma sentença lá, né? E pede para julgar, diz que é uma proposição e pede para você julgar certo ou errado, essas coisas, né? Então, essas dicas aqui, elas nos ajudam, né? Por quê? Porque elas nos fazem eliminar o que não é proposição. Então, já ajuda bastante. Então, por exemplo, o que não é proposição? Não pode ser proposição, certo? Frases interrogativas. Então, ó, dica para vocês. Viu o pontinho de interrogação? Isso aqui não é proposição. Viu o pontinho de interrogação? Ó, não é proposição, certo? Por que não é proposição? Se eu pedir para vocês julgarem aqui, por exemplo, essa frase aqui, quando será o exame? Isso aqui é verdadeiro ou falso? A gente consegue dizer se essa frase aqui, essa primeira frase, por exemplo, ela é verdadeira ou falsa? Não tem como, né? Porque é uma interrogação. Então, por isso, as interrogações, elas não são consideradas proposições. Não é isso? Quantos anos tem Márcia? Não tem como julgar se é verdadeiro ou falso. Não é isso? É uma frase interrogativa. E a mesma ideia vale para as frases exclamativas. Ó, então, viu o pontinho de exclamação? Você já elimina, já sabe que isso daqui também não pode ser uma proposição. Não é isso? Ó, frase exclamativa. É o mesmo motivo da frase interrogativa, certo? Por exemplo, essa frase aqui, oba. Eu não tenho como julgar se ela é verdadeira ou falsa. A frase bom dia, eu não tenho como julgar se é uma frase verdadeira ou uma frase falsa. Não é isso? Então, daí a gente já está vendo algumas situações que eu já elimino, eu já descarto. Não é? Outra, frases imperativas. Já estudaram isso no português, né? Verbo no imperativo. Frase no imperativo é quando exprime ordem, certo? Frases que exprimem ordem também não são proposições. Se eu conseguir só trocar para a caneta aqui. Eita. Ó, mas as frases que são imperativas, que exprimem ordem, elas não são proposições. Então, por exemplo, vá logo fazer o trabalho. Está dando uma ordem, né? Então, tem como a gente julgar se isso aí é uma frase verdadeira ou falsa? Não tem, não é? Eu não tenho. Então, por quê? Porque aqui a gente está exprimindo, né, uma ordem. É isso? Está dando uma ordem. Lave as mãos antes das refeições, né? Então, é outra ordem que a gente está dando aqui.
beleza? Outra que é muito comum, sentenças abertas, certo? Sentenças abertas. Então, veja, sentenças abertas, elas apresentam, em geral, letras, certo? Em geral, letras, e essas palavrinhas aqui, ó, ele ou ela, por exemplo, certo? Ou seja, não define quem é a pessoa, nesse caso aqui, ok? Então, sempre nesses casos aqui, também não são proposições. Lembrando que a gente está falando o que não é proposição, certo? E também quando aparecem letras, ó, x mais y igual a 10. Eu só tenho como julgar essa expressão aqui em verdadeira ou falsa se eu soubesse o valor de x e de y, certo? Então, nesse caso aqui, quando a gente não conhece os valores, também não são proposições, beleza? Outra coisa aqui que não é proposição, paradoxos, né? Paradoxo é uma frase que ela se contradiz automaticamente, vamos falar assim, né? Por exemplo, se eu digo assim, essa frase é falsa. Ó, essa frase é falsa. Se eu considerar valor lógico como verdadeiro, né? Se for verdade isso daqui, então está dizendo, ela mesma está dizendo que ela é falsa. Então ela se contradiz sozinha. Certo? Então aqui é um exemplo bem clássico também, paradoxo. Esse aqui que é bem bonito. Só sei que nada sei. Ora, como é que eu sei que eu não sei de nada? Não é? Bem famoso esse aqui. Então, paradoxos também são exemplos que não são proposições. E expressões sem afirmações. Certo? Então, veja. 3 vezes 5 mais 9. Essa frase, ela afirma, ela fala alguma coisa? Para eu poder julgar se isso daqui é ou não uma proposição, é ou não verdadeiro ou falso? Não afirma nada, né? Só tem uma expressãozinha aqui, 3 vezes 5 mais 9. Se dissesse que isso daqui é igual a alguma coisa ou é maior do que alguma coisa, aí sim, tudo bem, faria sentido julgar em verdadeiro ou falso, né? Mas só do jeito que está aqui, a gente não consegue fazer o julgamento, certo? Então, por esse motivo, isso daqui a gente diz que não são proposições, beleza? Uma proposição, ela pode ser classificada como simples e composta, certo? Quando é que a gente sabe que uma proposição é uma proposição simples? Quando é que a gente sabe que é uma proposição composta, certo? Então, tem alguns critériozinhos aqui para a gente ver. Se uma proposição ela é simples, ela transmite uma única ideia, certo? Por exemplo, o céu é azul. Então, é uma única ideia, né? Há quem gosta de trabalhar, digamos assim, como se fossem orações, caçar orações lá. De novo, estou voltando para o português aqui, né? Pessoal, há quem gosta de trabalhar como procurando verbos. Então, se na frase tem 3 verbos, são 3 proposições, são 3 ideias, né? Eu não gosto muito de levar para esse lado do português, não. Fica muito, né? Eu gosto de trabalhar com ideias, né? E outra coisa que a gente consegue distinguir uma proposição simples e composta é o seguinte: a proposição composta, além dela apresentar mais uma ideia, ela apresenta isso daqui, ó, conectivos lógicos, certo? Né? Quais são esses conectivos? Pode ser o conectivo e, pode ser o conectivo ou, conectivo se então, conectivo se, somente se, o ou, certo? Então, são exemplos de conectivos. Então, para diferenciar a proposição simples e composta, né, você vai procurar os conectivos. Se ela apresentar conectivo, é composta. Certo? Se ela não apresentar conectivo, você vai ter uma proposição simples. Beleza? Então, por exemplo, o céu é azul e choveu ontem. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas é um exemplo de uma proposição composta, né? Que eu pego 2 proposições simples e ligo elas com o conectivo i. Certo? Então, é um exemplo aí. Beleza? Então, por exemplo, proposições simples aqui. Ó. Galileu é cientista. Né? Veja que transmite uma única ideia. É uma proposição, porque eu consigo valorar isso daqui em verdadeiro ou falso. Né? Eu consigo dizer se isso é verdadeiro ou falso. Né? E transmite uma única ideia, de que Galileu é cientista. Beleza? Outra proposição aqui. Pitágoras estudou os números irracionais. Certo? Então, é uma proposição simples também. Transmite uma única ideia. Né? Proposições compostas. Veja,
Galileu é cientista e Pitágoras estudou os números irracionais. Perceba que eu peguei as duas do slide anterior e juntei elas duas usando um conectivo aqui, ó. Certo? Que é o conectivo I. Que é o conectivo que a gente conhece como conjunção. Ok? Roberto Carlos é jogador de futebol ou Romário é deputado. Vocês devem estar dizendo, não, mas tem nada a ver. Roberto Carlos ser jogador com Romário ser deputado. Sim, uma proposição pode nem não ter nada a ver uma com a outra, mas trata-se de uma proposição composta que eu junto duas proposições simples por um conectivo aqui, ó. No caso, ou, aqui, é a disjunção, certo? Tranquilo, né? A ideia de simples e composta também.